Depois de ter sido eliminado na Copa Libertadores, o Flamengo voltou, né, à ativa pelo Campeonato Brasileiro e nada menos do que, sei lá, 60 e poucas mil pessoas foram para o Maracanã para ver um time que partiu de uma apatia e no final terminou dando uma certa esperança. Muita coisa passou por uma mudança estratégica do Sampaoli que visa simplificar o modelo. Eu acho que ele deveria ter feito isso há mais tempo, mas ainda tem alguma chance de dar certo. Existe um pouco de desmobilização no ambiente, mas um jogo eliminatório que o time não pode correr o risco de ser eliminado contra o Grêmio, com uma grande vantagem, pode mudar o rumo da situação. As mudanças táticas observadas e que você vai ver aqui nesse vídeo são frutos de estudo da partida. Eu assisti o jogo 3 vezes já e tenho o meu método de analisar partidas de futebol. Caso você queira aprender a fazer as suas análises, entender os conceitos por trás da análise de desempenho e iniciar a tua trajetória dentro ou fora do futebol, mas expandir a tua relação com o jogo, eu indico um curso extremamente barato e de muita qualidade. O Laboratório do Futebol tem o curso Explorando o Jogo, que ele tem vigência infinita, ou seja, você pode fazer até daqui a 10 anos, se tiver sem tempo agora, mas custa só R$ 149 ou R$ 15 em 12 vezes. Tá? 149 uma vez ou R$ 15 em 12 vezes. Tá muito barato, só para os inscritos aqui no canal do Falso 9. E você pode fazer uso aí e comprar esse curso clicando no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, que mudança é essa, meu Deus do céu? Então, vem comigo falar sobre tática, sem tatiquês. O Flamengo foi a campo de uma forma diferente. Uma espécie de 4-4-2 ou até um 4-4-1-1, como jogam muitos times argentinos, com a Arrascaeta posicionado no lado esquerdo e o Bruno Henrique mais avançado junto ao Gabriel. Em 2019, o sistema era muito parecido com isso aí, em organização, ocupação de espaço, e eu vou te mostrar um pouquinho mais aqui. São Paulo foi num 4-2-3-1 com um time bastante mexido, mas com bastante qualidade, né? O Lucas Moura, o Wellington, que é um bom jogador, o Gabriel Neves. Claro que o Flamengo deveria ter vencido contra um São Paulo que não joga junto, mas que o jogo acabou levando para um outro rumo aí, a gente vai mostrar já já. O Flamengo buscou ter uma saída de bola com mais gente, uma saída mais sustentada, com a ideia de abrir novas linhas de passe para esse passe mais de ruptura. Tanto os dois volantes acabaram fazendo ali o que a gente chama de duplo pivô, é quando a posição de um correlaciona do outro e eles podem ficar trocando em busca de encontrar uma linha de passe, como o Vitor Hugo teve um papel de baixar para abrir uma nova linha de passe para passes de ruptura, para facilitar a saída de bola por baixo. E o Flamengo teve alguns lances ao longo do jogo de uma saída de qualidade por baixo. Eu vou até te mostrar. Defensivamente, o time mudou. Ele passou a adotar um sistema muito parecido com o que o Botafogo faz, o que o Cuiabá faz também, mas um sistema que tem dado certo no futebol brasileiro nessa temporada, que é priorizar a compactação a uma pressão alta. Então, ter o Bruno Henrique e o Gabriel mais avançados era muito para que esses caras possam cobrir muito campo ali, marcar alto, sem precisar subir o pressing, que a gente chama, que é aquela marcação alta mais individualizada. Então, os dois acabavam tendo que cobrir muito campo e os 4 de meio subiam meio que juntos. E nisso, o Thiago Maia tinha uma função importante de trocar com Ayrton Lucas, que eu vou te mostrar já já. O objetivo disso foi melhorar um pouco, especialmente o lado esquerdo da defesa do Flamengo. Ter o Bruno Henrique aberto é maravilhoso no aspecto ofensivo. Você tem um cara atacando a última linha do adversário, muito bom no 1 contra 1, bom no cruzamento do lado oposto.
mas no aspecto defensivo, até essa própria opção que ele dá, quando os jogadores não acertam os passes, que foi o caso do jogo contra o Olímpia, o jogador adversário já recebe nas costas do Bruno e fica um espaçamento muito grande entre ele e o lateral esquerdo. Obriga o volante a se deslocar demais e gera espaço entre as linhas. O próprio Bruno não é um cara que corre bem para trás, defende bem as costas, ele corre bem para frente, marcando alto. Então, tê-lo ali aumenta muito. Você vai ter o cara mais agressivo do teu time, junto com um lateral, que é o jogador de linha defensiva. Fica o maior espaçamento do time. Por ali, o Flamengo tem sido atacado. O Olímpia ganhou o jogo muito atacando por ali, e o Felipe Luiz, com a sua péssima atuação, acabou contribuindo para isso. Então, essa ideia foi um pouco para remediar esse assunto. Agora você pode ver aquilo que eu disse há pouco, né? São Paulo vai sair com o Jandré e o Flamengo tem só o Gabriel e o Bruno Henrique e não sobe num pressing, como a gente chama, né? Os jogadores de meio para marcar individualmente ali os laterais, por exemplo. Ele vai subir como linha, né? E sobem todos como linha. Nesse momento a linha foi inclusive quebrada, né? Não foi bem interpretada, foi quebrada, mas logo chegou a cobertura ali e o time tinha uma certa compactação entre os setores. E do outro lado ali, eu marquei o Ayrton e o Maia, para você ver como muitas vezes o Ayrton teve uma liberdade que ele não vem tendo, e acaba que o Sampaoli coloca o Thiago Maia para jogar como lateral em alguns momentos para suportar essa subida do Ayrton quase como um ponta, né? Para tentar também dar um pouco de liberdade para o Arrascaeta por dentro, que inclusive não está recompondo direito nesse lance, comprometendo ali o meio, mas acabou não sendo acionado. Aqui a gente vai ver uma jogada que vai mostrar um pouco de que talvez nem tudo esteja perdido, né? O Flamengo tentando fazer mais vezes aquilo que deveria fazer muito mais vezes, que é priorizar os momentos que tem a bola em organização ofensiva e não ficar acelerando o jogo o tempo inteiro. Então a bola vai no Cunha, o Cunha volta no Ayrton, vai acionar o Maia vai fazer uma coisa que a gente cobra dele há muito tempo que faça, né? Vai receber a bola, identificar espaço às costas e girar. E aí, quando gira, vendo o jogo de frente, ele tem capacidade de entregar um passe que quebra a linha. O problema é fazer esse giro que o Thiago não tem confiança de fazer. E aí já aciona o Arrascaeta, que faz o domínio orientado, que ele costuma fazer muito bem, e já encontra uma situação de ataque à última linha. E aí a gente vai falar sobre o Gabriel. A bola chega para o Gabriel num setor ali de finalização. Vejam como o corredor está completamente aberto, o Arrasca vai até fazer uma ultrapassagem, mas assim, o São Paulo nem se preocupa em marcar o corredor, por quê? Porque o Gabriel se tornou, infelizmente, gente, um dos atacantes mais previsíveis do Campeonato Brasileiro. Tá? Assim, dói muito para mim, eu sou rubro-negro, né? Se você não sabe ainda. Tem o Zico aqui atrás, tem um livro aqui atrás, Hoje em Dia de Flamengo, ótimo livro do Ricardo. Meu ponto é o seguinte, o Gabriel... E aí, gente, você fica à vontade para interpretar o que eu estou falando da forma correta ou distorcer minhas palavras para tentar me cancelar na internet, tá? O Gabriel, hoje, tá, nessa temporada e já na temporada passada, onde ele faz um gol decisivo de novo de Libertadores, mas não é igual 2019, quando ele dá ao Flamengo uma Libertadores, é muito diferente. Se ele não fizesse, outro jogador provavelmente faria, porque o Flamengo venceria aquela partida contra o Atlético Paranaense, claramente. Mas é fato que o Gabriel tem muitos méritos, fez 2 gols de título de Libertadores, ou 3. É um cara assim, que é ídolo histórico do clube, um jogador decisivo, mas que esse ano, e já no ano passado, lógico que na final decidiu, é sem sombra de dúvidas o pior titular do time. É o jogador que pior cumpre a sua função. É um cara que não ganha duelos, que não entra em duelos ofensivos e que se tornou um cara extremamente previsível. Ele parece ter perdido as principais características que tinha.
E eu tive aqui esperança quando ele deu uma afinada, perdeu um peso quando o Sampaoli chegou, e o Sampaoli é um técnico que prioriza o estilo dele. Então ele é um cara que não pode reclamar do técnico. Esse estilo de ataque do Sampaoli, querendo sobrecarregar a última linha, atacar a última linha, o ataque à última linha era o grande fundamento do Gabriel. O que foi que aconteceu com ele, gente? Ele não consegue mais atacar a última linha bem. A finalização dele também não é mais boa. O 1 contra 1 que ele já teve um dia em 2020, no início da temporada, 2019, ele não tem mais. Então ele pega a bola, se ele estiver no corredor lateral, ele vai buscar um cruzamento na segunda trave ou vai tocar para trás e vai acabar fechando uma linha de passe de um meia. Ou se ele recebe a bola já numa zona de finalização, ele pode de repente finalizar, se for com a perna direita, ele não vai ter confiança de chutar a maioria das vezes. E se ele receber essa bola aí nesse meio espaço que a gente chama, ele vai cortar para dentro e vai chutar. Não interessa se tiver 30 caras na frente da bola. Então ele se tornou um cara extremamente previsível e hoje, dia 14 de agosto, isso pode mudar porque ele tem muito potencial, muita capacidade, mas hoje, dia 14 de agosto de 2023, a impressão que eu tenho é que se o nome do Gabriel fosse Joãozinho e ele fosse um jogador postulante no mercado livre para jogar em algum time da Série A, eu acho que ele não seria titular, talvez em nenhum, tá? Com o futebol que ele apresenta hoje. Atenção, com o futebol que ele apresenta hoje. E tem um teto altíssimo, ele pode voltar, ele pode ser assim decisivo, o Flamengo pode ganhar uma Copa do Brasil com um gol decisivo dele, ele tem o fator anímico, identificação com o torcedor. Mas hoje o Gabriel se tornou isso aí. Ele pode voltar. Eu não sei o que acontece, eu não vou ficar especulando aqui. Eu estou fazendo uma análise técnica aqui. Deixa o teu like aí, ou dislike se ficou com raiva, se inscreve aí se gostou, se desinscreve aí, mas reage ao que eu estou falando, por favor, para a gente ter um debate. E aí ele faz o que faz, né? O que tem feito, chuta na defesa. Mas vejam como foi uma jogada construída desde o goleiro e que acabou terminando numa finalização. Poderia ter sido uma finalização numa condição muito melhor, mas foi a finalização previsível que o Gabriel tentou. Mas foi desde o goleiro, com cadência. O Flamengo, quando tem paciência para trocar passes e não tenta entrar num jogo de acelerar todas as jogadas, ele consegue fazer um bom papel. Ele teve os melhores momentos dele no comando do Sampaoli quando ele entrou nesse tipo de ataque, né? O ataque, quando o time está posicionado, pronto para atacar e o adversário pronto para defender. Aqui, de novo, a bola saindo do Matheus Cunha, encontra o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno vai dar o passe naquela linha de passe que eu falei para vocês, né? Vai dar aquela linha de passe que o Vitor Hugo entrou para abrir e o Vitor Hugo já também, do outro lado. A mesma jogada, só que do outro lado. Domina orientado, já vence do zagueiro e vai encontrar uma situação positiva no ataque. Aqui o Arrascaeta ataca a última linha, o Bruno Henrique também, mas os jogadores acabam não ficando bem posicionados. Ele busca um cruzamento do lado oposto e não tinha ninguém se aproximando do Wesley. O Wesley acaba finalizando, mas foi mais uma construção desde o goleiro. Não foram só essas duas durante o primeiro tempo, foram algumas construções desde o goleiro que trazem ali um pouco de esperança de que o Flamengo vai tentar acelerar menos as jogadas, que ele entendeu que esse jogo de acelerar as jogadas deixa muito exposto. O Flamengo concedeu o menor número de finalização ao adversário, foi só uma, que foi o gol, né? Pelo Campeonato Brasileiro, desde que o Sampaoli assumiu. Aqui, aos 24 minutos, o Flamengo consegue até acelerar uma bola, mas aí é uma bola mais segura, o Flamengo atacando com menos gente, acelerando pontualmente a jogada, consegue ali o Bruno Henrique chegar à linha de fundo, cruzar, o Gabriel erra o posicionamento, né? Essa bola sempre foi a segunda trave, e aí ele se aglutina ao Vitor Hugo e erra o posicionamento, o Bruno Henrique faz o cruzamento correto no segundo pau, não tem ninguém ali. Depois, uma outra troca de passes, de novo uma associação em ataque posicional, time posicionado, abrindo a defesa do adversário que está em organização ofensiva. O Thiago Maia finaliza de dentro da área, acaba finalizando muito mal, mas o time conseguiu construir oportunidades trocando passes desde a defesa com calma, tá? Só que
essa troca de passes calma, somado àquela marcação alta pouco vigorosa, dá uma impressão de letargia, só que isso foi planejado. E se o Flamengo entrar nesse jogo e for mais efetivo quando a bola chegar no ataque, isso pode ser muito bom para o time, parar de conceder muita finalização. É uma simplificação clara do modelo, que tenta acelerar menos as jogadas para tentar ali conceder menos chance aos adversários. E aí, olha como o Lucas Moura recebe a bola. Aos 37 minutos, está todo mundo atrás da linha da bola, o Arrascaeta está mal posicionado aí, e aí o time já vinha perdendo um pouco da forma, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. O Flamengo inicia os jogos dentro da postura planejada, inicia 20, 30 minutos. Quando começa a não acontecer as coisas, vai se enervando e vai perdendo a forma, e vai errando o conceito, e vai acelerando as jogadas. Aqui o Arrasca não está fechando uma linha de passe, mas e aí o Lucas Moura não aciona e consegue balançar o Thiago Maia aqui para tentar fazer um ataque aqui entre ele e o Vitor Hugo. Ele consegue girar, mas vejam como a defesa do Flamengo está completamente postada, o Vitor Hugo fechando uma linha de passe para o Wellington, que está aqui fora da imagem, e o Wesley, aqui o Juan atacando as costas do Fabrício Bruno, e o Wesley vai dar o combate ao Lucas, que já estava também sendo acompanhado pelo Thiago Maia. Só que a forma como o Wesley vai dar o bote, e vejam como tem 6 jogadores do Flamengo em volta do Lucas, e a forma como o Wesley vai dar o combate acaba condicionando os outros marcadores a não combater, e aí o Wesley acaba não fazendo a falta, não combatendo, só que teoricamente estava tudo protegido aí na frente da área. Mas aí o Juan acaba fazendo essa ultrapassagem pelas costas do Fabrício Bruno, que acaba tentando buscar a referência no Juan, que estava impedido, foi uma bobagem do Fabrício Bruno, mas às vezes é instintivo, e abre a janela para finalização. Então, a jogada do Juan foi muito precisa para tirar o Fabrício Bruno da frente da baliza e gerar a finalização do Lucas Moura. Então, o Fabrício Bruno não deveria, acabou não sendo inteligente esse movimento dele, mas, repito, é instintivo, tem muito mérito do Juan, mérito do cara que finalizou, e o Flamengo, com 6 caras em volta do portador da bola, não pode deixar o cara chutar. O Lucas foi quase que escoltado pelo Wesley para finalização, e nessas horas tem que decidir, tá? Se for o caso, até fazer a falta. Esse foi o primeiro chute do São Paulo. O primeiro. No primeiro tempo inteiro ficou nesse aí, tá? Então o Flamengo ele controlava o jogo. O São Paulo rodava passes, trocava muito passe, o Lédio Carmona estava dizendo isso, comentários assim, todo respeito ao Lédio, estavam tendendo bastante para um lado. O São Paulo estava rodando bola por fora desse bloco. O time do Dorival é um time muito paciente, é o time que mais tem posse de bola no campeonato. Então ele estava rodando bola por fora do bloco, eventualmente, e o Flamengo, por uma opção para tentar não se expor tanto, acabou priorizando compactação, a marcação mais agressiva, para tentar gerar suas chances em organização ofensiva, e gerou, como eu mostrei para vocês nos vídeos, e, ao mesmo tempo, sofrer menos finalização, e sofreu menos finalização. Acontece que na única sofreu o gol. E tem muito disso aí, o componente da má fase. Depois do gol sofrido, o time ruiu e teve uma instabilidade emocional até o fim do primeiro tempo. Vejam aqui a quantidade de passes trocados, certos e errados, e vejam que o time passou a trocar muito menos passe nessa terço final do segundo tempo, quando sofre o gol e tenta acelerar as jogadas, entra no jogo de perde e ganha, que é tudo o que o Flamengo precisa evitar dentro da sua proposta. Com o Jorge Jesus era assim. Gente, com o Jorge Jesus os caras faziam a marcação-pressão absurda, tinha uma disponibilidade tática e defensiva absurda, e isso não existe mais. Vamos colocar isso na cabeça. Essa galera não faz mais isso. Não faz. Então não adianta querer emular uma coisa que deu certo em 2019, em 2023. 5 anos se passaram. Tá? Então o Bruno Henrique e o Gabriel mesmo, eles não têm mais, apesar de muita saúde, o Bruno Henrique, eles não têm mais essa capacidade física, o Arrascaeta menos ainda. Quando o Everton está em campo, a mesma coisa. Então, aquele time que corria para frente o tempo inteiro, corria para frente, amassava e atacava rápido, aquele time não existe mais. Esse time hoje, ele trabalha melhor em organização ofensiva, com calma, trocando passe. Chegou a construções assim no primeiro tempo.
Ainda no fim do primeiro tempo, o Arrasca teve um passe cavado que ele tentou acionar o Gabriel, que estava impedido, né, muito mal posicionado. Mas tinha o Vitor Hugo ali numa posição livre, acabou tomando a opção errada e o Flamengo podia ter feito o gol de empate ainda no primeiro tempo. Para o segundo tempo, acontecem mudanças, né? Ele tira o Arrascaeta e o Thiago Maia, e aí coloca o Gerson como meia. O Gerson como volante, já ficou claro que não dá mais, pelo menos nesse momento da carreira dele. Ele, como meia, trouxe um acréscimo para o time de agressividade, um cara que pelo corredor central entrou muito mais na área. E o Bruno Henrique voltou para o corredor lateral, o que trouxe qualidades e problemas também. E o Everton Ribeiro entrou no time mais aberto, o Vitor Hugo interpretando o segundo volante, que é a melhor função que ele tem feito no Flamengo. Vejam como o Gerson já estava muito mais dentro da área, né? E aí, o jogador que tem só 2 gols na carreira foi o cara que tentou chutar em gol no início do segundo tempo. O Flamengo dominava, empurrava o São Paulo, que aceitava a pressão, não conseguia lidar com essa pressão, e quem chutava era o Alan. Não dá para entender isso. Aqui o Gerson consegue ultrapassar, uma boa associação com o Bruno Henrique, e aí toca para trás, o próprio Alan chuta, depois o Gerson recebe entre linhas e consegue fazer uma boa finalização, e o Flamengo assim ia amassando o São Paulo, apesar da péssima atuação do Ayrton Lucas, que foi dos jogadores em campo. Empatado com o Alan, o que mais errou passe, foi o jogador que menos duelou defensiva e ofensivamente, o jogador que menos desarmou no setor defensivo, e, enfim, a atuação do Ayrton irreconhecível, tá? Vou me limitar a isso. Pedro entra em campo, o time passa a ter um cara pesando mais a área, deixa de ter o Gabriel, que acaba baixando demais muitas vezes e fecha as linhas de passe. Tem um cara a mais pesando a área, importante voltar a utilizar o Pedro, um baita jogador, e ele pesando a área, segura 2 marcadores adversários, gera espaço no corredor do lado oposto, e o Flamengo volta a fazer uma jogada que deu muito certo em vários momentos da história do São Paulo, curta ainda no Flamengo. Bola na segunda trave, cruzamento para dentro, quase gol do Pedro. Defensivamente, o São Paulo colocou o Rames, né, ofensivamente, e começou a ter aí mais possibilidade de gol. Aqui uma chance do Juan, que acabou não fazendo gol, mas o Rames começou a gerar muito jogo em transição para o São Paulo, o Flamengo arriscando, dobrando a aposta, e aí atacando com muita gente o tempo inteiro, ficava muito exposto. E assim, de novo, Ayrton Lucas, totalmente absoluto na jogada, com 2 coberturas, erra o bote, depois perde na corrida. Assim, você pode falar que o Sampaoli prejudicou o Ayrton Lucas, se essa for a tua interpretação, mas você não pode esquecer que velocidade, aceleração é uma coisa que ele se destacou por ter. Ele não perdeu na corrida para ninguém no ano. Nesse jogo contra o São Paulo, ele perdeu na corrida 2 vezes. O que foi que aconteceu? Ele perdeu capacidade física em 2 semanas? Bom, aqui o Pedro teve uma chance de gol já livre, né? Uma cabeçada livre, já com o Luiz Araújo em campo. O Luiz Araújo entrou muito bem. E aí o Luiz Araújo começou a ter essa condição de 1 contra 1 do lado do campo, um ponta agressivo, né? Não um ponta meia como o Everton Ribeiro, como o Vitor Hugo. Um ponta agressivo que ganhou todas as disputas desde que entrou em campo. Entrou em campo e quando entrava a bola nele, ou sofria falta, ou era escanteio, ou chute para fora, ou chute a gol, e venceu todos os duelos. O São Paulo teve mais uma oportunidade de contragolpe, de novo, o time Flamengo tentava tudo ou nada, já eram 40 minutos de jogo, e logo em seguida, aos 47, Luiz Araújo sofre um pênalti, convertido pelo Pedro, o que traz esperança de melhoras nessa relação, e traz esperança de um futuro imediato na quarta-feira para o Flamengo. Então o Flamengo foi por um caminho que eu acho mais seguro, não deu sorte, e a má fase condiciona muito a sorte, a gente sabe como é o futebol. Teve uma atuação constrangedora do Ayrton Lucas e do Gabriel, e teve agora o Pedro voltando, mas o Luiz Araújo entrando. Bom, durante o jogo, eu assisti o jogo 3 vezes. Durante o jogo, em alguns momentos, eu achei que estava tudo desmobilizado, que já tinha ido tudo por água abaixo, que a gente ia repetir aquele regrande sempre, né? O técnico entra, treinos ótimos, depois
time fechado, aí depois não conversa com ninguém, depois o treinador está isolado, depois rua. Mas a forma como o time joga no primeiro tempo me parece planejada, e o gol sofrido acaba atrapalhando, os gols não feitos também, a atuação ruim do Gabriel, por exemplo, também. E no segundo tempo, com a interpretação de um novo espaço pelo Gerson, ele foi bem quando jogou nessas funções de meia ou de ponta. E a entrada do Luiz Araújo, o Pedro voltando, entrando, marcando, isso tudo traz uma ideia de que as coisas podem encontrar um caminho ainda. O próximo jogo do Flamengo com o São Paulo pode ser, de repente, o último dele. Ou pode ser um primeiro que vai marcar uma recuperação. Eu não tenho bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer. Mas houve uma reação por parte do treinador em tentar simplificar o modelo, que é uma coisa que a gente pedia aqui no canal há algum tempo. A ideia longínqua, né, do Sampaoli é bastante promissora, mas os jogadores não estavam aderindo nem ao básico, que é não acelerar todas as jogadas, etc. Quando ele muda a disposição dos caras em campo e tenta ter um time que vai reter um pouco mais a bola, ele deixa de brigar um pouco com a natureza dos caras que estão naquelas posições e acaba se adaptando mais ao time. Inclusive, o São Paulo buscou se adaptar ao time em vários momentos desse trabalho, em outros parece que tentou expandir depois dos bons resultados, e isso deu ruim. Agora ele regride um pouquinho, dá alguns passos atrás para tentar ganhar sobrevida. Só que no Flamengo o técnico está sempre isolado, nunca blindado, fica sempre uma disputa de poder entre técnico e time, e nunca há ali um respaldo verdadeiramente diretivo. Então, o que esperar, não sabemos. Mas teve um embriãozinho de uma mudança que pode trazer resultados positivos, sim, ainda nessa temporada, que seria a conquista da Copa do Brasil, que é o que ainda está em disputa. Tá bom? Não deixa de aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo. R$ 15 por mês você vai aprender a analisar e vai poder expandir seus conhecimentos para ser um torcedor que entende mais um pouco, um comunicador, trabalhar com atleta, trabalhar em clube. É importante você saber de tática, independente do que você queira fazer dentro do futebol. Isso vai te evitar ou de falar besteira ou de fazer besteira. Então aproveite essa promoção, clica no link na descrição do vídeo e eu vou nessa. Valeu!